Laboratório de Etnoepidemiologia e Ecologia apresenta uma produção do Grupo de Pesquisa em Malária e Dengue do INPA. Controle biológico de larvas de mosquitos, sob o olhar do LETEP-INPA. Você já olhou de perto os ambientes onde vivem as larvas dos mosquitos? Se você fizer isso, irá encontrar alguns seres que talvez você nem tenha imaginado. Muitos deles são nossos aliados na luta contra os mosquitos, que transmitem várias doenças, como malária e dengue. Aqui, você vai conhecer alguns deles. Mas antes, vamos conhecer um pouco o laboratório onde os pesquisadores estudam esses aliados. O Laboratório de Etnoepidemiologia, LETEP, do INPA, foi criado pelo pesquisador Victor P. Daniel em 2004. Tinha como objetivo estudar a oncocercose e a mansonelose, que, na Amazônia, acometem aos grupos nômades, ou indivíduos em trânsito, conferindo dinamismo e versatilidade ao estudo, que sob o olhar científico da epidemiologia tradicional, não eram facilmente evidenciados. Em 2012, com a aposentadoria do Dr. P. Daniel, esse laboratório passou para o Grupo de Pesquisa em Malária e Dengue, liderado pelo Dr. Vanderlei Pedro Tadê. Dentro da recém-criada Coordenação de Sociedade Ambiente e Saúde, CESAS. No início de 2014, o LETEP ficou sob a responsabilidade do Dr. Hugo Mesquita e da mestra Raquel Sampaio, auxiliados pelos técnicos e biólogos Ulisses Barbosa e Vanilze Barros. E eles começaram a estudar a biota associada aos criadouros de mosquitos. E quais espécies dessa biota poderiam atuar no controle das populações de mosquitos. E os resultados são promissores. Em 1996, o PNE realizou a primeira reunião técnica de avaliação do controle biológico como componente do Plano Diretor de Erradicação do Aedes no Brasil. E, através de um documento do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, denunciou que agentes de controle biológico, que não bactérias larvicidas, podem ser utilizados, desde que em programas de manejo integrado. Nesse item, o PNE inclui microsporídeos e predadores, como planárias e copépodos. Durante os anos que se seguiram, muitos trabalhos da área foram publicados em vários países, e muitos grupos da biota associada foram apontados e mesmo confirmados como controladores efetivos de populações de mosquitos, principalmente na fase de larva. O gráfico que está sendo exibido apresenta os principais grupos de animais pluricelulares, ou seja, os metazoários citados na literatura pela sua participação no controle das populações de mosquitos. O gráfico é um alvo que tem ao centro as fases de desenvolvimento dos mosquitos. Aí estão, da esquerda para a direita, os ovos, a larva, a pupa e o mosquito adulto. Se compararmos a circunferência do alvo a um relógio de ponteiros, teremos, próximo às 12 horas, um pouco mais à esquerda, o grupo de vermes achatados, as planárias, que possuem representantes que atacam ovos, e mesmo outras fases imaturas dos mosquitos. Seguindo no sentido anti-horário, vemos o grande grupo dos vermes cilíndricos, os nematórios, que parasitam os corpos das larvas e pupas, deixando apenas uma casca quase vazia. O próximo grupo é o dos hidrozoários. Esses pequenos cnidários de água doce, com seus tentáculos urticantes, são também predadores eficientes. Seu representante mais conhecido é a Hydra viridis. Logo abaixo está o grupo dos anelídeos, com suas sanguessugas pegadoras. A seguir estão os crustáceos, e aqui importam mais os microcrustáceos copépodos, que atacam as larvas de mosquitos com uma voracidade comparável à das piranhas, quando atacam uma presa. Agora, os insetos.
Esse grupo representa 60% de todas as espécies conhecidas. É um grupo muito diversificado, mas aqui vamos enfatizar apenas as 4 ordens que possuem representantes aquícolas, predadores de imaturos de mosquitos, e mais referenciadas na literatura do tema. A primeira ordem é dos dípteros, a qual pertencem os próprios mosquitos. Existem várias espécies de dípteros que se alimentam de mosquitos. Aliás, existem até mosquitos cujas larvas se alimentam das larvas de outros mosquitos, como veremos mais adiante em filme. A segunda ordem é a dos zoononatos, as libélulas. São vorazes predadoras, tanto na fase aquática quanto na terrestre e aérea. Suas larvas aquáticas são excelentes predadoras de larvas e pupas de mosquitos, e seus adultos alados caçam com facilidade os mosquitos adultos. A terceira ordem, bem estudada, é a dos coleópteros, os besouros. Possuem formas aquáticas, tanto larvas quanto adultos, que são vorazes predadoras. A quarta ordem é a dos hemípteros, e aqui estamos nos referindo aos percevejos aquáticos, de diferentes tipos, mas excelentes predadores de larvas de mosquitos, como veremos no filme adiante. A seguir, o grupo dos ácaros, os carrapatos aquáticos, que parasitam os insetos aquáticos. A seguir, o grupo dos aracnídeos, principalmente as aranhas de hábitos aquáticos, e caçam larvas e pupas de mosquitos, ou as que vivem nas margens de corpos d'água, e fazem teia para interceptar os mosquitos que estão emergindo das pupas. Os quilópodos ou lacraias também estão na lista. Os peixes, principalmente espécies pequenas, ou formas jovens, de pequeno porte, comem fartamente as larvas e pupas de mosquitos. Inclusive, a Prefeitura de Uberlândia divulga que baixou a prevalência de dengue de 3 dígitos para 2 dígitos, com a utilização de gupias em cisternas e poças. Anfíbios. Pererecas, rãs e sapos são bons predadores também. Répteis. Muitos pequenos lagartos também são predadores eficientes. Aves. Se alimentam tanto das formas imaturas quanto dos mosquitos. Finalmente os mamíferos, e dentre todos eles, o homem, que pode tanto aumentar exponencialmente, como reduzir, quase eliminando, as populações de mosquitos. E tais resultados dependem somente da forma como maneja o seu ambiente. A seguir, assistam os filmes de ataques a larvas e pupas de mosquitos, feitos por larvas de dípteros, de uronata, de hemíptero, por peixe, e finalmente de nematório. Uma parte dos filmes foi feita no LETEP e outra foi cedida por instituições parceiras. Divirtam-se. Esse pitbullzinho dos culicídeos é o Toxorhynchites. Essa é a larva de Perictemes lais, ainda no segundo estágio de desenvolvimento. Essa é uma larva de Echna, já bem desenvolvida. Essa é uma ninfa bem jovem de Belastomatídeo. Esse é o Nepídio ranatra. Ele já é adulto.
As larvas vão comer algas nas costas dele e viram comida. Esse é o Guppy. Ele era só um peixinho de aquário, mas agora faz sucesso no combate a um mosquito da dengue. Esse é o Oplias malabaricus, um filhote de traíra que nós mantemos no viveiro do LETEP. Ele devora rapidamente uma boa parte da produção de larvas das nossas colônias de Aedes. Ele é o ídolo da garotada nas exposições do laboratório. Você percebeu como ele está agitado? É que tem uma parede de acetato transparente dividindo o aquário e uma larva de mosquito conseguiu passar por baixo e fugiu para o outro lado. Ei! Jogar sujeira não vale.
Meu nome é Óplias. E agora, para encerrar, o balé macabro dos vermes.